Então vamos começar. Vamos lá? Vamos começar então. Boa noite, suas lindas. Boa noite, pessoal. Tem alguns homens também aí. Boa noite para vocês. É uma alegria poder estar aqui mais uma noite para a gente falar sobre esse livro, A Experiência do Lar, Como Tornar Sua Casa um Lugar de Amor e Paz. É um livro incrível, que tem nos abençoado muito. A gente hoje vai falar do terceiro capítulo desse livro, que é o princípio do também. É muito interessante porque o princípio do também, o que é isso? Que princípio é esse? O Gê acabou de me perguntar na cozinha, vocês vão falar sobre o que hoje? Aí eu falei assim, o princípio do também. Aí ele, tipo, entendi. Né? Mas esse princípio do também é o plus, é aquilo que você... Oi, Margarida, é aquilo que você consegue e você poderia também fazer, né? É o plus, é aquilo que dá sempre pra gente agregar, pra gente colocar, pra gente também fazer. Eu vejo que essa é uma pessoa com iniciativa, né? É um dos pontos que eu tenho tratado muito com a minha filha, com a Ana, de mostrar para ela que quando ela tem alguma coisa para fazer ou é pedida alguma coisa, ela pode ir além daquilo, né? Ela pode fazer além daquilo. Não é só uma regrinha que tem que cumprir e pronto, um passo a passo que precisa fazer, mas é entender que as coisas podem ser feitas e devem ser feitas com o coração. Tem um versículo em Salmos 1, versículo 2 e 3 que diz assim: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Boa noite, Cris. Então, o princípio do também é algo que eu vejo que muitas mulheres elas já entenderam e já vivem esse princípio, que é maravilhoso. Eu vejo que a nova geração, as mais novas, tem mais dificuldade. Eu percebo que quanto mais as gerações anteriores das mulheres, eu vejo que esse princípio era muito mais exercido. Eu vejo que eu que tô na faixa dos 40, né? Fiz 42 anteontem. E eu vejo que acima de mim eu consigo perceber que esse princípio é muito mais aplicado, e eu percebo que as mulheres que estão abaixo de mim, as mais novinhas, têm mais dificuldade em aplicar esse princípio. Então, você que já aplica, é muito gostoso quando eu falei isso, né, na semana passada. A gente entende que a gente já está fazendo a coisa certa e que a gente está mais voltado e conectado e mais próximo daquilo que o Senhor espera da gente. Porque esse livro nada mais é do que tratar do nosso estilo de vida, do nosso caráter, da nossa comunhão com Deus. Esse livro, ele trata a gente, nos confronta de dentro para fora. Então é maravilhoso quando a gente se percebe já fazendo aquilo que o livro está nos mostrando e revelando como prioridades e princípios daquilo que o Senhor gostaria que nós já estivéssemos vivendo. Então nós vamos muitas vezes nos encontrar numa posição do tipo, nossa, eu já faço isso, mas a gente também vai encontrar, e muito, né, naquele lugar do tipo, eu preciso melhorar nisso, né? Então que o nosso coração possa estar muito aberto para receber aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós, ora afirmando aquilo que a gente já está fazendo e ora confrontando para que a gente mude aquilo que precisa ser mudado. Então é muito importante que o nosso coração esteja aberto para receber a instrução da parte do Pai em relação a tudo isso que nós estamos aqui lendo juntas e entendendo da parte do Senhor. É muito incrível porque esse princípio, o princípio do também, é algo que eu vejo que
é exatamente o plus. O também é o que mais eu poderia fazer. Aquilo que foge um pouco da minha obrigação, aquilo que não está na minha lista, mas que seria importante eu fazer, né? Aquilo que eu estaria atenta com o meu coração a fazer. E também a iniciativa, né? Porque eu vejo que é muito importante nós sermos pessoas que têm iniciativa. Eu me lembro uma vez que a minha sogra, ela trabalhou por muitos anos em empresas que ela tinha que fazer entrevista e fazer para contratação de pessoal, enfim. E ela diz que um dos testes da entrevista que ela fazia, que eu achei isso muito interessante, é que no percurso que a pessoa entrava para fazer a entrevista dentro da sala, né? Ela estava numa sala, ela estava sentada numa mesa, tinha uma cadeira e distante ali tinha a porta que a pessoa entrava e aí um corredor que essa pessoa passava ali, um caminho, não um corredor, um caminho até chegar à cadeira dela. E ela ali jogava um clips no chão nesse percurso. E um dos pontos positivos daquela pessoa entrevistada que contava muito é quando a pessoa abria a porta e ela ia até a mesa, ela via o clips no chão e ela pegava esse clips e ela levava até a mesa e colocava. Aquilo falava muito daquela pessoa, se era uma pessoa de iniciativa, se era uma pessoa que estava preocupada, se era uma pessoa organizada, se era uma pessoa, enfim, que tinha esse princípio do também, que poderia fazer também. Ela foi ali só para uma entrevista, né? Mas ela também poderia pegar o clips do chão, né? Então, eu me lembro que quando ela disse isso me marcou e eu fiquei muito pensando, né? Quem sou eu? Será que eu faria isso? Será que eu teria essa iniciativa? Será que eu iria prestar atenção nisso? Como é meu olhar? E eu vejo que isso são princípios que vai percorrendo em todos os aspectos, né, da nossa vida. É muito interessante porque o livro ele fala algo que eu gostei muito, que é a diferença entre a instrução e o princípio. Olha isso que incrível. Uma instrução lhe diz passo a passo como fazer alguma coisa. Ela é específica para determinada tarefa. Em geral, não pode ser aplicada em outras áreas da vida. Por exemplo, instruções para preparar um bolo não podem ser usadas como referência por alguém que deseja baixar um programa no computador. Instruções não envolvem o raciocínio no cumprimento de uma tarefa. Você simplesmente segue os passos indicados. Olha isso. Faz o que lhe dizem e terá o resultado desejado. Quer entenda o processo, quer não. Você vai seguir simplesmente uma instrução. Agora, um princípio. Olha que incrível isso. A diferença entre instrução e princípio. Então, a instrução é um passo a passo. É um checklist. Fiz, é isso, é um passo, é um passo, é um passo. Para eu fazer determinada coisa, para eu alcançar esse objetivo, eu preciso fazer isso daqui. Então, isso é uma instrução. Agora, o princípio. Um princípio é, em contrapartida, uma verdade que lhe dá o motivo e lhe permite raciocinar. Um princípio, portanto, pode ser aplicado a qualquer área da vida. Por exemplo, de acordo com um princípio da semeadura e colheita, você colhe o que semeou. Embora seja uma expressão ligada à agricultura, não lhe diz como plantar algo. Isso seria uma instrução. O princípio é que você colhe o que plantou. Raciocinemos agora sobre o princípio da semeadura e colheita e aplique esse princípio em áreas diversas da sua vida. Se você semear bondade nos relacionamentos, receberá bondade. Se semear dinheiro no banco, receberá esse dinheiro com juros do banco. Se ajudar os outros, será ajudados por outros. De acordo com a narrativa de Gênesis 24, 10 e 6, olha isso agora, a história, olha que incrível, de Abraão, quando ele deseja uma esposa para o filho dele.
Abraão enviou seu servo para sua terra natal a fim de escolher uma esposa para o seu filho Isaque. Por quê? Abraão desejava certificar-se de que a esposa de Isaque teria as qualidades, o caráter e os valores que tradicionalmente faziam parte da educação em sua família. Educação que, pelo visto, não existia entre o povo cananeu no meio em qual ele habitava. Abraão precisava da garantia de que a esposa de Isaque trabalharia em conjunto com seu filho para promover valores da família. A herança que desejava transmitir à sua linhagem abrangia os seguintes elementos. Olha só que lindo. Então, Abraão, preocupado com a esposa do seu filho, ele percebia que o lugar onde ele estava e ele convivia com os cananeus, não existia ali alguém, pelos princípios dos quais as pessoas ali viviam, não tinha o princípio daquilo que ele valorizava e entendia que somaria com aquilo que ele estava já exercendo no filho dele, Isaque. Então ele manda um servo para procurar essa esposa. E aí essas características, uma mulher de fé, que entenda de provisão, de prosperidade, obediência e intimidade com Deus. Aí olha isso, então foi feita uma oração. Levando consigo 10 camelos, o servo de Abraão viajou até a cidade onde morava, Naor, irmão de Abrão. Chegou no fim do dia, quando as mulheres saíram para tirar água do poço, o servo orou e ele pediu para Deus, e olha a oração, orou para que a mulher certa respondesse ao seu pedido por águas com as palavras, sim, beba, também darei água aos seus camelos. Então ele orou falando assim, olha, Senhor, essa mulher que será a esposa correta para Isaque, que ela me ofereça água e que ela ofereça da água para os camelos. Eu vou entender que essa é a esposa para Isaque. Olha que incrível isso. E aí, essas características, né, que para ele era muito essencial para entender, ali nessa atitude, olha só, nessa atitude ele conseguiria compreender muito além da atitude. E é disso que a gente está falando, é muito além da atitude, porque vai além daquilo que era necessariamente para ela fazer. Imagina, chegar ali num poço, uma pessoa com 10 camelos. Sabe o que significa alimentar, dar água para 10 camelos? São 200 litros de água. É muita água. Não é pouca coisa, é muita coisa. Uma pessoa para oferecer isso é porque realmente ela é muito despreendida daquilo que ela acha que deve fazer e daquilo que ela poderia fazer. E isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença porque a gente cria as nossas regras daquilo que a gente deve fazer e às vezes é tão mais limitado do que daquilo que nós poderíamos fazer, daquilo que está ao nosso alcance fazer. Foi uma forma interessante de selecionar uma moça em meio a muitas outras. No entanto, ele sabia que uma jovem disposta a tirar 200 litros de água para 10 camelos, além de sua responsabilidade habitual de tirar água para sua família, teria caráter e não seria preguiçosa. Quando Rebeca agiu desse modo, o servo perguntou se poderia se hospedar em sua casa. Mais que depressa, ela lhe ofereceu a hospitalidade de sua família. A história relata que ela se tornou esposa de Isaque. Considere os traços de caráter que qualificaram Rebeca para viver dentro da bênção da herança de Abrão. Então, essa herança, bênção da herança de Abraão, é algo que a gente pode espiritualmente falar, Senhor, eu quero viver dentro dessa herança, né, de Abraão. E aí existe uma lista aqui do qual revelou quem era essa moça, né, que são características muito importantes e interessantes para a gente buscar: responsabilidade, serviço, diligência,
cortesia, que é algo importante. É tão importante sermos cortês, sabe? Às vezes a gente vai muito naquilo que nós temos ou não direito. De novo eu vou voltar. E a cortesia, ela vai além disso. A cortesia é você dar licença para um carro passar, né? A cortesia é você estando na faixa de pedestre e um carro para, você faz um contato com a pessoa que está dirigindo o carro, agradecendo, muito obrigado. Ser cortês é, se você está dentro de um elevador e uma pessoa entra, você vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você vai chegar num lugar e vai ter uma recepção, uma recepcionista, alguma coisa, você vai dar boa tarde, você vai dar boa noite, você... saber ser cortês é algo que é tão importante, porque quando os nossos filhos também nos veem assim, usando desse tipo de educação, a gente já está, né, trazendo esse tipo de modelo para eles. A generosidade, a hospitalidade, a disposição de terminar o que começou, a sujeição à autoridade de sua família. Então essas eram características que foram encontradas em Rebeca. E são princípios muito, muito, muito importantes. Em Colossenses 3, 23, 24 diz: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Então é aquele velho versículo, né, que diz que tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer como se nós fôssemos fazer para o Senhor, né? E esse princípio do também, ele tá justamente ligado a nisso, porque foge das nossas obrigações, foge de uma pauta que a gente, eu tenho que fazer isso. Não, eu vou fazer, eu posso fazer, eu quero gerar isso, né? Então eu vejo o quanto a gente precisa desenvolver isso, né? Quando terminar o expediente no trabalho, fique mais um pouco também e arrume a sua escrivaninha. Tá vendo esse também? Dirige seu carro, limpe-o também. Olha que importante a gente ter essa mordomia. A gente sempre fala, né, da mordomia. Eu geralmente prego sobre isso e falo sobre isso, e até quero resgatar esse princípio aqui para você que está aí do outro lado, nesse bate-papo, que a palavra mordomia, ela às vezes foge um pouco do contexto, porque às vezes a pessoa fala assim, fulano vive numa mordomia, que é uma pessoa folgada, né? Mas essa palavra, na verdade, vem de mordomo, que a pessoa, ela está sendo servida, então ela vive numa mordomia porque tem alguém fazendo algo para ela, tem alguém a servindo. Mas quando nós falamos do mordomo que exerce a mordomia, quem é essa pessoa? Essa pessoa, ela não é dona de nada, ela simplesmente administra. Então, um mordomo de uma casa, o dono da casa dá para esse mordomo a autoridade de administrar absolutamente tudo de dentro daquela casa. Ele zela, ele cuida, ele administra o que está faltando, ele mantém, ele faz uma manutenção, ele cuida da limpeza, ele cuida daquilo que precisa ser trocado, daquilo que precisa... Enfim, o mordomo é aquele que cuida. E a palavra diz que nós somos mordomos do Senhor, porque tudo é dele, nada é nosso. E que ele nos deu para gerenciar, para governar, para administrar. Quando a gente tem esse entendimento, fica mais fácil, eu vejo, a gente fazer com bom ânimo as coisas, trabalhar como se fosse para o Senhor, porque é exatamente o princípio do Crown, né, Pri? É bem isso. E tá muito linkado a mordomia a esse princípio dos hábitos que a gente pode adquirir
na nossa esfera de trabalho, os hábitos que a gente pode adquirir na nossa esfera familiar, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Isso vai fazer toda a diferença, né, de como nós iremos testemunhar daquilo que somos para as pessoas. Se as pessoas enxergarem em nós pessoas zelosas, pessoas que vão além daquilo que é pedido, porque ela pode, ela poderia e ela saberia fazer, né? Quantas vezes a pessoa sabe fazer ali, mas fala, não vou fazer, porque eu vou fazer só até aqui, né? E esse princípio do também é isso, é a graça de poder fazer além daquilo que era obrigação de ser feito, né? Dentro de casa, por exemplo, então assim, você tá num trabalho, lave suas mãos e seque a pia também, né? Quando lavar a louça ou alguma coisa, seque-a também, né? Depois de arrumar, aí aqui já vem em casa, né? Depois de lavar e secar a roupa, dobre-as também. Depois de tomar banho, deixe o box limpo também. Depois de usar o vaso sanitário, abaixe a tampa também. Depois de trocar, se pendure as roupas também. Depois de lavar a louça, seque-as também. Depois de dormir, arrume a sua cama também. Então são princípios, né, que a gente tem que entender que tudo isso, quando a gente consegue gerar um hábito, né, do também, de quando nós vamos levar os nossos filhos para dormir, né, ore com ele também, converse com ele também, fale um pouquinho. Olha, eu tenho o hábito, tanto com a Ana quanto com o Bento, desde que a Ana é pequenininha, a gente vai com a Ana levar ela para cama, a gente ora e é um momento que às vezes a gente tem de mais intimidade para conversar, para saber como que ela tá. E também quando a gente observa alguma coisa durante o dia que não foi legal, que não foi bacana, que a gente pescou, que a gente viu, né, uma atitude com alguém, alguma coisa, na maioria das vezes a gente espera o momento certo de conversar sobre aquilo. E eu fiz muito disso com a Ana, comecei há pouco fazer com o Bento também, que é no final do dia, naquele momento, eu conversar e falar, olha, queria dizer para você que aquilo que você fez não foi legal, eu fiquei triste, eu percebi, filha, que você foi egoísta, eu percebi que você manipulou, eu percebi que você não foi honesta da maneira como que você falou e se portou, enfim, o que quer que seja, aproveitar também esse momento para ter uma conversa mais franca, falar, olha, nós precisamos orar sobre isso, o que você me diz sobre isso? E com a Ana sempre foi muito bom, porque ela sempre recebeu e chorava e pedia perdão e a gente podia consertar e eu podia aconselhar. E eu sempre falava para ela que eu acreditava que ela iria conseguir fazer diferente de uma próxima vez. Então eu nunca presumi que ela seria aquilo, mas eu sempre disse para ela que eu acreditava que ela poderia fazer diferente, que ela não era aquilo, que aquilo realmente tinha sido um erro, um engano e que aquilo não era a essência dela e que eu tinha certeza que numa próxima oportunidade que ela teria para fazer aquilo, seria diferente, ela teria uma resposta diferente. E eu lembro que ela chorava e às vezes ela dizia assim, você acha, mamãe, você acha que eu vou conseguir fazer diferente? E eu falava, filha, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer diferente. Tenho certeza. E a gente se abraçava e ela chorava. Então, esses também, esse princípio, ele é tão poderoso, ele é tão precioso, porque é além do tipo, tenho que levar minha filha para deitar e orar com ela. Ponto. Essa é a minha obrigação. Então, vou fazer isso no piloto automático. É justamente desligar o piloto automático, o princípio do também, e é entender a necessidade, é estar sensível, é estar enxergando com o coração. Eu acho que é bem isso, sabe? É quando a gente começa a enxergar as coisas com o coração. É quando a gente começa a enxergar as coisas da maneira como que nós gostaríamos que as pessoas enxergassem a gente, né? Porque
É tão interessante como nós gostaríamos que as pessoas às vezes tivessem mais sensibilidades conosco, né? Como às vezes a gente sente que as pessoas não estão percebendo que a gente não tá bem. Como a gente sente quando a gente percebe que tá todo mundo nessa loucura toda e que não consegue olhar pra gente e nos ler. E do mesmo jeito que a gente sente isso, a gente também é isso com outras pessoas, em outras situações, nesses detalhes todos. Então, como a gente precisa buscar, e aí é que vem a parte do Senhor, do Espírito Santo, é fazer com que a gente enxergue as coisas de uma maneira mais real e verdadeira, com o coração disposta, porque muitas vezes eu vejo que a gente não quer enxergar porque a gente não quer ter o trabalho, né? Muitas vezes a gente sabe que se a gente chegar um pouquinho mais e não só perguntar, oi, e aí, tudo bem? Mas se a gente chegar e perguntar, uau, eu tenho percebido que você anda triste, vai demorar mais essa conversa, né? Então, esse princípio do também é justamente a gente ter essa sensibilidade de enxergar além daquilo que habitualmente nós faríamos, e não é entre o certo e errado, entende? Ah, mas não é errado eu fazer assim. Não, não tô falando aqui de certo e errado, eu tô falando da milha extra, eu tô falando daquilo que nós poderíamos fazer que vai além mesmo, né? Que a gente poderia, e às vezes isso vai demandar, vai cansar, vai ser exaustivo, vai ser cansativo, você vai demandar e vai exigir de você. Então, às vezes é mais fácil a gente estar no piloto automático, né? A Rose fala assim, o piloto automático nos faz perder os detalhes. Exatamente isso, né? Nos faz perder os detalhes. E aí a gente também imprime tudo isso dentro de casa. Então a gente fala, eu tenho obrigação na minha casa de fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas se a gente não exercer esse princípio do também, a gente não vai ter essa sensibilidade de perceber que um filho reage de um jeito, que um filho precisa ser educado de uma maneira diferente. Ah, porque eu eduquei os dois do mesmo jeito e olha que deu. De repente aí que tá o problema. Não dava para educar do mesmo jeito porque eram pessoas diferentes, com personalidades diferentes, temperamentos diferentes, com anseios diferentes, rompantes diferentes. Então, o que você aplica para um filho, você não vai conseguir aplicar para um outro. E se você não tiver essa sensibilidade de entender que cada filho vai demandar, que cada irmão vai demandar, que o pai reage de um jeito, que a mãe reage de outro jeito, enfim, ter essa sensibilidade. A gente que também discipula, cada discípulo vai reagir de um jeito, né? Da mesma maneira que eu tô aqui falando com vocês e que eu tenho certeza que tudo isso que eu tô falando vai cair de maneiras completamente diferentes em cada coração. E eu sei que para alguns vai ser muito bom, eu sei que para outros não vai ser tão bom assim, e aí a gente vai ter que tratar de maneira individual, de maneira particular, de maneira peculiar, entendendo as reações de cada um. Então esse princípio eu vejo que ele é maravilhoso porque nos faz realmente sair, sabe, de pessoas pré-programadas, né? Eu acho que a gente não pode. Quando a gente fala dessa coisa orgânica, que a gente fala muito do orgânico, eu acho que é bem isso que a gente precisa, sabe? A gente precisa parar de querer ser formatado com as coisas e a gente precisa estar mais sensível àquilo. Em qualquer situação, quando a gente está servindo na igreja, por exemplo, né? Quando a gente. A diaconia, por exemplo, que é um trabalho incrível. Tem aqueles que a gente conversa, né, que estão, por exemplo, escalados. Mas aqueles que não estão escalados, eles não deixaram de ser diáconos. Então, se eles verem alguma coisa, se eles estiverem com esse princípio, eles vão enxergar, né? Então, é justamente isso, né? Da gente conseguir enxergar aquilo que vai além da nossa obrigação, né? Então, eu vejo que é não ser mais legalista. Então eu não estou mais fazendo as coisas simplesmente para não ser castigado. Eu estou fazendo porque eu entendi o amor de Deus pela minha vida e eu estou disposta a amar.
E isso faz toda a diferença, né? Eu sirvo as pessoas, eu olho para as pessoas disposto a me entregar por elas. E isso vai fazer toda a diferença. Amém, gente? Vocês estão aí? Vocês estão tão quietas? A gente já tá acabando, tá? Já estamos daqui a pouquinho acabando. Hoje vai ser mais curtinho. Então aqui fala de algumas dicas práticas. Eu achei bem legal. O princípio do também em seus relacionamentos. Há diversos momentos na vida que você pode ter filhos pequenos, quer adolescentes, a rotina da família pode ser agitada, como eu talvez, que já não tem mais filho dentro de casa, só é você e o seu marido, ou pode ser que você não tenha filhos, mas o motivo para ficar atenta e não cair em hábitos preguiçosos que tornem o relacionamento sem graça. É fácil ater-se apenas ao essencial e deixar de valorizar as pequenas coisas que tornam a vida especial para todos. Olha isso. Quando o marido voltar do trabalho, pare o que estiver fazendo, recebo com um sorriso e um beijo também. Quando o marido sentar-se na cadeira dele, traga-lhe uma bebida também. Quando corrigir seu filho adolescente, faça-lhe um elogio também. Quando colocar os filhos na cama, orem com eles também. Quando ajudar os filhos a arrumar o quarto deles, transforme o trabalho em diversão também. Quando buscar os filhos na escola, leve uma coisinha, um lanchinho para eles também. Então, veja como é interessante, né? Porque é o coração. O também é fazer com o coração, é fazer além daquilo, né? Você vai buscar teu filho, você tem essa obrigação, não adianta você que tem que ir lá buscar todo dia. Mas o que mais que você pode fazer, né? O que mais você pode fazer? Teu marido chega em casa todo dia cansado, o que você poderia fazer também? Então são coisas que eu acho que a gente precisa ficar um pouco mais atentas, que a gente pode melhorar, que esse princípio do também pode ser vivenciado, pode ser... a gente pode descobrir isso e colocar em prática, que vai ser maravilhoso. Eleve seus padrões. Estamos encerrando. Somos muito cuidadosos com aquilo que dizemos e com o modo como dizemos na situação que estamos vivenciando. Oferecemos graça a outros quando estão errados e não desejamos que nossas reações entristeçam o Espírito Santo de Deus. Imagine se famílias colocassem esses 2 versículos de Efésios em prática continuamente. Que ambiente diferente teriam em seus lares e em seus relacionamentos? Efésios 4, 29 e 30. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre você para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Efésios 24, 30. Não há justificativa para a desobediência. Quando você errar, humilhe-se diante dos seus filhos, do seu cônjuge e dê exemplo de como corrigir o que está errado. Eles aprendem essas lições de vida, da vida com você. Acessos de raiva não devem ocorrer quando temos domínio próprio, mas se ocorrerem, recupere o controle de imediato e fale sobre o que você permitiu que acontecesse. Seus filhos aprenderão a controlar as emoções negativas deles ao ver você controlar as suas. A religião é mortal, em essência, diz. Faço o que eu digo, o que a Bíblia diz, mas não faço o que eu faço. Não funciona, não é? É melhor jamais citar passagens bíblicas do que citar passagens que você não pratica. Essa incoerência cria nos filhos uma
ruptura no entendimento da fé e no relacionamento com Jesus, nosso Salvador. De que Jesus nos salvou de nossa natureza pecaminosa. Eles precisam ver que você foi salva da sua natureza pecaminosa. Como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso, gente, é um princípio, é algo que é muito fundamental. Eu vou dizer algo para vocês. A pior coisa, pior do que você levar o teu filho para a igreja, eu posso olhar e falar, nossa, mas você não leva teu filho para a igreja. Mas o pior do que isso, existe algo muito pior do que você não levar o teu filho na igreja. O pior, sabe o que é? É de você levar o teu filho na igreja, preste atenção. E teu filho vê você vivendo dentro da igreja uma hipocrisia, um dinamismo, que você é super legal, que você é doce, que você é dócil, que você é compreensível, que você ouve todo mundo, que você conversa, que você... E aí quando ele chega dentro de casa, você é outra pessoa. Você é briguenta, você fala palavrão, você fala palavras torpes, você não tem paciência. O que acontece na cabeça daquela criança? Ela vai olhar para tudo aquilo e ela vai dizer, nossa, aquilo que acontece na igreja não é real, não é verdadeiro. A criança começa a questionar sobre fé, sobre crença. Ela começa a ver que aquilo não passa de algo muito fantasioso, que não é real e que não é verdadeiro. Então, a pior coisa que você pode fazer com o filho é, se você não está disposta a ter uma vida verdadeira, e isso não significa que você tem que ser perfeita. Isso significa que teu filho tem que ver você buscando conserto, você buscando se aperfeiçoar. É exatamente isso. Se você erra, você tem que consertar, e teu filho tem que enxergar e ver você consertando. Porque ele vai entender que você então está buscando viver aquilo que a igreja tem te ensinado no culto de domingo, que você está buscando essa transformação. Então, filho, filha, eu errei, eu não deveria ter falado desse jeito, eu não deveria ter respondido desse jeito, você me perdoa, olha, eu errei da maneira... Se você foi ríspida com o marido, se você fez alguma coisa, você pede perdão para ele na frente dos teus filhos e fala, olha, eu errei, eu não deveria ter feito dessa maneira. Dessa forma, você vai estar mostrando para o teu filho de que a igreja é verdadeira. Aquilo que se ouve de instrução, ela é aplicada, ela é aplicável, ela faz diferença, dá para se colocar em prática. E isso vai fazer toda a diferença no momento que ele olhar para a igreja e ele vai falar assim, isso é verdadeiro, isso realmente... existe algo que pode realmente transformar. Jesus é real. Jesus transforma a vida das pessoas. Eu tenho visto a transformação da minha mãe, porque ela tem se rendido aos pés da cruz, e isso tem feito toda a diferença na vida dela. Então, como essa coerência é muito importante nós vivermos. A gente não pode ser incoerente. Os nossos filhos não podem assistir nós sermos duas pessoas, né? Os nossos filhos têm que conosco participar da nossa jornada de santificação, da nossa jornada de transformação. Eles têm que fazer parte disso. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui, tinha mais uma coisa. Achei. Amém, amadas? Eu acho que isso é muito importante, e esse é um princípio muito importante, muito, muito, muito importante. Esse princípio, ele é chave para o crescimento, para o legado, para o relacionamento que os nossos filhos terão com Deus. Por isso que eu vou dizer uma coisa com muito temor, mas eu sei, né, nesses meus 25 anos aí de evangelho, que tem muito filho de gente crente que não quer saber da igreja justamente porque presenciou muita hipocrisia, entende?
passos práticos. Então vamos lá, hein? Para a praticidade da coisa e para encerrar aqui. Crie uma lista de áreas em que deseja aplicar o princípio do também. Não se preocupe com o que lhe falta, concentre-se no que deseja fazer melhor. Seu passado não existe, crie um novo futuro. Conte para alguém seu desejo de mudar e dê relatórios a essa pessoa de tempos em tempos. Essa prestação de contas a motivará quando você cair em seus velhos hábitos, o que certamente acontecerá. Mas isso não é problema. Isso é muito chave, né? Quando a gente conta para alguém, olha, né? Um discipulador, a gente que trabalha com discipulado, a maioria das pessoas que estão aqui, elas são da igreja, é falar, eu preciso ser cobrada nisso, eu quero melhorar num hábito disso, eu percebo que eu preciso melhorar nisso. E aí ter alguém para cobrar nos impulsiona, né? Porque a gente quando a gente se sente cobrado, a gente não preciso fazer porque a pessoa vai me perguntar. E é muito bom isso, porque de repente a gente já acaba virando um hábito. Sem perceber, a gente muda. Há uma transformação. Muitas coisas que a gente decide no começo é custoso fazer, mas depois de um tempo aquilo passa a ser natural porque a gente passa a ser aquilo. Houve transformação, né? Não é com tudo na vida que a gente vai ficar brigando a vida inteira. A gente muda. A transformação naqueles que estão em Cristo Jesus. Ele tem a capacidade de nos transformar. Quando eu olho para mim há anos atrás e eu olho hoje, eu mudei em tantos aspectos e não é mais um sacrifício, não é todo dia que eu tenho que deixar. Não, tem muita coisa para mudar, mas muita coisa já mudou, já faz parte mesmo da minha identidade, daquilo que eu sou. Porque é isso que o Senhor faz, Ele nos transforma, entende? Então, não é todo dia aquela luta. Claro que a nossa carne milita contra o espírito diariamente, a gente tem que alimentar o nosso espírito. Isso sim, sempre, né? Mas eu percebo que alguns hábitos a gente consegue buscar transformação, santificação, buscando no Senhor, que é uma fonte inesgotável, né? Quando falhar, contemple o amanhã e não o hoje. Reconheça seu erro, crie uma solução ao olhar para além de si mesmo e comece de novo. Você terá prazer em viver de nova maneira também. Então, quando falhar, contemple o amanhã e não hoje. Reconheça seu erro, crie uma solução ao olhar para além de si mesmo e comece de novo. Você terá prazer em viver de nova maneira. Então, é isso, gente. É todo dia essa expectativa de que a gente consegue fazer mais, de que a gente consegue fazer tão bem, de que a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar além daquilo que é obrigação, além daquilo que nós deveríamos, além daquilo do que é pecado e que não é pecado, não é nessa margem que a gente quer estar. Eu vou fazer até onde eu acho que não vai ser pecado. Não, é no lugar onde a gente quer ser agradável, no lugar onde a gente quer agradar, no lugar onde a gente quer fazer mais, né? Mais, o também, que a gente possa agregar esses princípios na nossa vida, que esse princípio possa se tornar uma característica nossa, que as pessoas olharem para nós, vai enxergar que nós somos altruístas, que a gente consegue olhar além de nós, que a gente consegue olhar além do básico, além do essencial, que a gente tenha esse feeling, essa sensibilidade, um olhar penetrante que consegue enxergar às vezes a alma de uma pessoa quando está precisando de uma palavra, de um ombro, de um ouvido, enfim, que a gente possa exercer isso dentro da nossa casa, no nosso contexto familiar, e que a gente possa ser reconhecida como isso, pessoas sensíveis à necessidade, seja ela qual for, e disposta a servir. Amém? Eu acho que é isso. Tem sido para mim uma bênção
Eu tô revendo muita coisa, preciso melhorar em muito também, tem sido muito confrontante para mim esse livro. Espero que esteja sendo para você também, tanto quanto está sendo para mim. Se você perdeu as outras aulas, no nosso canal do YouTube tem a aula 1, que foi dividido em 2 momentos, e depois a 2, o capítulo 2 do livro, e esse aqui é o capítulo 3 que a gente acabou de tratar, que é o princípio do também. E então, se você perdeu algum, ou se você quiser mandar para alguém, para alguma amiga, tá ali todos. Daqui a pouquinho esse daqui também já vai ser baixado ali no nosso canal. Você pode pegar e mandar para as pessoas, mandar para amigas, para que possa agregar. De alguma forma eu acredito que vai agregar, tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma boa noite, e a gente amanhã tem um encontro na nossa live, tá bom? Um beijo muito grande, e é sempre muito bom estar com vocês. Amo cada uma. Até mais, gente. Não vejo a hora da gente estar juntas aí, pessoalmente, podendo se abraçar, se beijar, se cheirar, essa mulherada cheirosa, perfumada. Que a gente, em nome de Jesus, esse tempo possa passar aí e a gente poder se curtir um pouco pessoalmente. Mas enquanto isso, a gente se encontra por aqui, toda quinta-feira, às 8 da noite. Até mais. Deus abençoe. Beijo!